Aleluia. Aliás, querido, o que tem que movido, né, a sua fé? O que é que tem movido a sua vida cristã? O que é que mais impulsiona a sua vida cristã? Né? Pelo que você tem lutado ou quais as ferramentas você tem usado para vencer as batalhas diárias que você tem enfrentado? Existe uma arma poderosa para você se mover, né, se locomover, que ela é poderosa para vencer toda e qualquer situação, para nos deixar bem, para nos deixar felizes, para deixar Deus bem. Aliás, Jesus, ele resumiu toda a Bíblia, todo o Evangelho, em uma dessas palavras, é o amor, e se a gente não for movido por ele, a gente não vai conseguir vencer, e se a gente conseguir alguma coisa, não vai ser com aquele grau de satisfação que a gente tem certeza que foi conquistado por causa do amor e não de nenhuma força nossa. Eu quero ler com você 2 aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, o versículo 14 do capítulo 5, 14 e 15, vou ler na NVI, que diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque nós estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que aqueles que vivam, já não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Feche os teus olhos um pouquinho, precioso Espírito Santo, nós adoramos o teu nome, atraímos os teus olhos, os teus ouvidos para esse lugar, Pai, porque amamos o Senhor e nós amamos adorar o teu nome. E que bom, Pai, poder cultuá-lo nessa manhã. Nós tributamos ainda muito mais louvores e adoração, nossa admiração pelo Deus tão tremendo e maravilhoso que o Senhor é, pelo cuidado que o Senhor tem por nós, pela sua graça, pelo que tem nos favorecido, mas muito mais pelo que o Senhor é, o Criador de todas as coisas, aquele que pode, aquele que é todo-poderoso. Nós o cultuamos porque não há outro semelhante ao Senhor, não há outro a quem podemos cultuar. Tu és o Altíssimo, aquele que vive e reina para todo sempre. Tu és aquele que era, que é, aquele que há de vir. Nós, Pai, com os nossos louvores, nós atraímos o Senhor para nos sentirmos mais próximos, que os nossos cânticos, nossos aplausos, nossas danças, toda a nossa expressão, Pai, sejam para o Senhor, que é o nosso Rei, o nosso grande Deus, e nós o louvamos e te pedimos, Pai, que agora o Senhor fale conosco, traga uma mensagem de consolo, de exortação, de ânimo, de ensino, Pai, ao nosso coração, para que possamos continuar, Pai, conduzindo essa vida debaixo da sua vontade, Pai, da forma que o Senhor quer, e nós oramos te agradecendo no nome precioso de Jesus, amém e amém. Aplauda a palavra do Senhor, querido. Glória a Deus. Querido, é certo que a gente vive um tempo que muitos de nós, ou todos nós, talvez em algum momento, nós somos movidos por medo, às vezes por um sentimento de culpa, ou até por vaidade, alguns por sentir-se o desejo de ser aprovado, acaba servindo, acaba isso sendo o motivo, ou a motivação das pessoas. Mas a palavra, ela nos chama para viver de uma forma diferente. Paulo, ele nos revela algo muito poderoso, que o verdadeiro discípulo de Jesus, ele precisa e ele deve ser movido pelo amor, não por obrigação, não é por medo, não é porque eu tenho medo de ir para o inferno que eu vou servir a Deus, não é por nenhuma obrigação, não é por buscar bênção pela busca, porque Ele é um Deus abençoador, não é por isso, mas é pelo amor que nós recebemos de Cristo, e que nós desejamos derramar sobre outras pessoas, sobre nossa família, nossa casa, sobre pessoas que às vezes nós nem conhecemos. Agora, o que é que tem movido a sua vida? Pelo que você tem se movido? O que é que tem impulsionado as suas atitudes? O que é que tem impulsionado nossas escolhas, a nossa forma de viver? O que impulsiona isso na nossa vida? Muitos, queridos, são movidos por ambição, né? Como eu disse, por medo, alguns até por orgulho ou por busca de aceitação, mas
o cristão verdadeiro, ele é chamado para viver, né, o seu combustível, ele é diferente, ele precisa ser o amor de Cristo. Se for isso, querido, você pode ter certeza, o crente que ele tem essa verdade, essa consciência, ele vive essa verdade, ele não vai desistir, porque esse combustível não pode acabar, porque ele tem origem em Deus, ele vem de Deus, ele não acaba nunca, e quando nós decidimos viver assim, vai acontecer que a gente não desiste jamais. Mas como é que essa realidade, ela pode transformar essas nossas motivações, as nossas atitudes, o nosso propósito de vida? A Bíblia diz, Paulo disse isso no versículo 14, pois o amor de Cristo nos constrange. Essa palavra, eu já falei para vocês algumas vezes, no original, ela traz essa ideia da gente ser pressionado ali por dentro, né, e não, a gente não conseguir ficar parado, ficar inerte diante desse amor, desse algo que é muito forte nas nossas vidas. O amor de Jesus por nós, ele é tão intenso, o amor de Jesus, ele é tão imerecido, nós nos sentimos tão incapazes de receber, sentimos tão imerecidos, né, tão completo, que quando nós compreendemos essa verdade, então isso torna para nós a força que nos move. Isso passa a ser o motivo do nosso cristianismo, a nossa consciência maior, nem é a nossa busca, mas é a nossa consciência. É por isso que eu vivo, é nisso que eu me sustento, isso é o meu combustível, sem isso eu não consigo viver. E Paulo declara que o amor de Jesus o constrangia, ou seja, o amor de Paulo, ele o impulsionava. O amor de Paulo, que Paulo fala, é o amor que limitava ele, o amor que guiava a vida dele, é esse amor. E da mesma forma precisa ser conosco. O amor que nos impulsiona, mas muitas vezes é o amor que nos limita, mas também é o amor que nos guia. Não existe outra forma mais segura, mais poderosa do que essa verdade. Então Paulo diz que ele não vivia mais para si, mas para aquele que o amou primeiro. Então o amor tem uma origem, não é um amor vago, não é um amor, um sentimento, uma emoção que eu tenho em determinado momento, não. É o amor, querido, daquele que nos amou primeiro. E hoje, o Senhor, ele convida eu e você, para que a gente avalie se a nossa motivação, se a motivação do nosso coração tem sido essa. Nós estamos sendo movidos, seja bem sincero, pelo amor de Deus. Querido, o amor que nos alcançou, Romanos 5,8, esse amor que nos motiva, é o amor pelo qual nós somos alcançados. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então, nós fomos alcançados por esse amor. Não foi algo que nós buscamos, nem que era do nosso interesse, mas Deus decidiu nos dar esse amor, por isso que ele é um amor incondicional, e nós vamos ser bem-sucedidos se amar assim, porque Deus não buscou nenhuma qualidade, nenhum merecimento em nós para nos amar. O amor de Deus, ele é um amor reativo, ele é incondicional. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou e Ele nos alcançou quando nós não tínhamos nada para oferecer, para dar de volta, para dar em troca para Deus. Ele se entregou por nós, mesmo sem nada em troca, querido. Essa é a essência de viver feliz, porque quando eu amo, quando eu sirvo, sem esperar nada em troca, se vier alguma coisa, eu estou feliz, mas com a consciência de que eu devo servir não por alguma coisa, não porque mereça alguma coisa, quando me serve, não. Então eu vou viver feliz. Porque não espero. Para quem não espera nada, o nada já é uma alegria. Para quem espera muito e não recebe. Você já pensou, querido, se Cristo fosse basear no que a humanidade devolveu a Ele, ou na importância que a humanidade deu a Ele, se naqueles momentos que Ele estava na maior expressão de amor, o povo estava gritando, o seu povo estava gritando, crucifica-o. Estava escolhendo Barrabás ao invés de Jesus. Os religiosos da época, você já pensou se Jesus estivesse esperando algo dos religiosos? Ele teria, será que, completado isso? Claro que não. Mas o seu amor, ele não visava nada
nenhuma recompensa. E esse amor, ele tem que ser na nossa vida o ponto de partida para tudo. Sem ele, não há conversão. Sem esse amor, não há transformação, não há nenhuma missão se esse amor não estiver em nossa vida. Tudo começa quando nós somos alcançados por esse amor, que ele começa uma ressurreição no nosso interior. Nós somos ressuscitados para uma nova realidade. Cristo nos amou, querido, quando nós éramos pecadores. E o seu amor, ele não muda quando nós falhamos. O amor de Deus, ele é constante. Ele não vacila, ele não oscila. O amor de Deus é o mesmo de Gênesis a Apocalipse. O amor de Deus, ele é firmado no seu sacrifício, é um amor firme, ele não tem dúvida, ele não titubeia. O amor de Deus, numa hora está lá, igual o nosso, uma hora está cá, ele depende de circunstância, situação. Não, o amor de Deus, ele é constante. É por isso que nós precisamos nos convencer de que Cristo derramou esse amor sobre nós, que podemos viver com esse amor. E ele é um amor, querido, que nos transforma. João 4,19, primeira carta de João 4,19 diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então o verdadeiro amor de Deus, ele não apenas nos acolhe, nos abraça, mas ele também muda a nossa vida. Querido, todos nós aqui temos um testemunho de algum momento nós sentimos que nós somos movidos por essa mudança por causa do amor de Deus que está em nós, está sobre nós e que move a partir de nós. Alguma atitude que você, até mesmo você não esperava agir daquela forma, você sentiu ali um toque, talvez uma pequena porção desse amor de Deus, mudando a atitude, mudando a sua forma de responder, de agir, de reagir. Porque o amor de Deus, querido, ele nos tira de todo o egoísmo, de toda uma vida egoísta, ele nos ensina a viver em favor do outro. O problema é esse, querido, é que a humanidade é muito egoísta. Nós lutamos por aquilo que nos rende alguma coisa, por aquilo que pode nos favorecer em alguma coisa, quando o amor, ele precisa ser sacrificial, e ele precisa visar mais o outro do que a mim mesmo. E quem foi transformado, querido, por esse amor de Jesus, ele prefere abandonar todo e qualquer tipo de vingança e optar pelo perdão. E muitas vezes, querido, a gente conversa com algumas pessoas, às vezes até dentro do casamento, na relação marido e mulher, filhos, a relação de parentesco, parece que isso, aquela questão da vingança, da falta de perdão, do rancor, ela se move num poder muito grande, em algo muito maior, quando deveria ser o contrário, quando nós não conseguimos exercer isso daqueles que mais nós relacionamos, quanto mais aqueles que estão longe. E o que é isso, querido? Senão orgulho no nosso coração. Então nós precisamos deixar, querido, todo o orgulho do nosso coração e servir a Deus, servir as pessoas com humildade. Querido, é deixar sabe, aquela coisa de me guardar, de me proteger, de me preservar, para sacrificar sempre em favor do outro, querido. Se você olhar para a vida daqueles que decidiram servir a Deus, você vai ver que alguma coisa ele precisou de deixar. Aliás, todo cristão vive isso. Mas o que você ganha é infinitamente maior, o que você recebe é infinitamente maior do que qualquer sacrifício que nós possamos fazer. Deus, quando entregou seu filho, ele estava dando o melhor que ele tinha, sacrificando o melhor que ele tinha, mas ele conquistou uma família de muitos filhos à imagem e semelhança de Jesus, amém? Então, querido, quando nós amamos, sabe, a forma mais espetacular de você conquistar é amar. É amar. Sabe, é você não vingar, é você preferir o perdão, é deixar de lado todo o orgulho, porque às vezes não sou eu que estou errado, como é que eu vou pedir perdão, como é que eu vou me aproximar, como é que eu vou tomar, né, uma posição, se eu não estou errado, a pessoa vai achar, aí ele vai achar mesmo que eu estou errado, já está pensando que eu estou errado, eu não vou me humilhar. Nós usamos essas expressões ou não usamos? Por que eu vou me humilhar se é ele que está errado?
Ah, se Jesus fizesse o mesmo conosco. Por que eu vou para a cruz se eles que pecaram? Ô pai, isso não está certo não. É injusto. Eu tenho que morrer por esses pecadores. Mas Jesus não olhou para isso. Ele olhou para nós. Aliás, Ele olhou para a nossa necessidade, o nosso pecado, as nossas enfermidades, nossas dores. Ele olhou, querido, a nossa desgraça. Foi isso que Ele olhou e foi isso que comoveu o coração do Pai. Assim como Deus ouviu aquele grito, aquele clamor lá no Egito, de um povo que clamava por libertação, Deus ouviu e enviou Moisés. Deus ouviu o clamor do nosso coração, às vezes, querido, que nós nem falamos, mas Deus conhece a nossa dor. E se a gente, querido, sair desse lugar de orgulho e entrar nesse lugar de humilhação, nós vamos provar aquilo que o amor de Deus nos propõe. Então, o amor de Cristo, ele muda aquilo que é central na nossa vida. Porque nós vivemos para nós mesmos. Todos nós, que gastamos muito da nossa vida para nós mesmos. Mas nós precisamos aprender, querido, que não é assim, que nós precisamos nos gastar pelos outros, para aqueles que vivam, já não vivam mais para si mesmo. O versículo 15 está dizendo, ó, você já não vive mais para você mesmo. Então o amor de Jesus, ele muda completamente a nossa perspectiva de vida. Completamente, porque nós somos focados em nós, nas nossas defesas, né, nas nossas pretensões, nos nossos sonhos, nas nossas conquistas. Antes, querido, tudo girava em torno do nosso bem-estar. Deveria ser assim, né, dos nossos sonhos, dos nossos planos. Mas quando nós somos tocados por esse amor, então algo muda dentro de nós e ele se torna o centro da nossa vida. Nada, querido, nada desfocava Jesus, nada desvirtuava, nada tirava essa verdade da vida de Jesus, mas vamos descer o nível e olhar para um Paulo, para uns discípulos, outros, e pessoas que estão vivendo hoje, que a única coisa que importa é mostrar, é viver, é fluir, é viver, é ter esse amor, caminhar nesse amor de Deus. E é tudo que a igreja precisa, querido, amar, né? E quando nós buscamos isso, entendendo que a nossa busca maior, a nossa fonte maior, é o amor nele em primeiro lugar. E Ele mesmo vai acrescentar nas nossas necessidades tudo que nós precisamos, muito mais, né, do que coisas, Ele vai acrescentar do seu amor nas nossas vidas. Então, quando nós somos tocados por essa realidade, então a nossa alma, ele passa a ser o centro da nossa vida. E viver, querido, movido por esse amor, é abrir mão então do egoísmo, é servir sem esperar nenhum retorno. É difícil isso, não é, querido? Você servir. Aliás, eu creio que é uma das maiores dificuldades do crescimento, sabe, do servir a Deus, do engajamento, é a nossa expectativa frustrada, porque sempre nós estamos esperando algum retorno. E no nosso momento, nós não estamos dispostos a fazer algo, esperando que a nossa recompensa, querido, maior não está aqui. Que se aqui nós não tivermos nada, nós não recebemos nada, no céu nós seremos galardoados, presenteados por um Deus Todo-Poderoso. E nada, querido, pode substituir essa verdade no nosso coração. Nós não servimos mais pessoas, porque a nossa indagação, né, é essa. Ah, essa pessoa não faz nada, essa pessoa nunca me fez nada. Então nós usamos amar como uma moeda de barganha. Mas já pensou se Deus fizesse isso conosco? O que é que nós tínhamos para oferecer a Deus? Sabe o que nós oferecemos para Deus? Que isso é a nossa justiça, trapo de imundícia, o nosso pecado, nossas dores, nossas feridas, nossas mágoas, todas as nossas razões terríveis, nós oferecemos em troca do amor de Deus. Sabe, querido? Você ser movido por amor é você obedecer mesmo quando ninguém está te vendo. É você dizer assim, eu amo tanto esse Deus, eu amo tanto essa vida, que eu
eu não vou me comportar com relação a Deus e com ela, com essa situação, porque Deus ou porque pessoas estão me vendo. Eu saber que eu sou um cristão e que a Bíblia me manda ser assim, é por isso que eu vivo. O meu caráter, ele não me permite ser o que eu não sou quando pessoas não estão me vendo. Eu sou o mesmo, eu obedeço a palavra, eu vou ser com a pessoa, não é baseado no que ela, no retorno ou alguma recompensa, eu vou ser com ela, o que a Bíblia me manda ser, o que a Bíblia diz que o amor é, eu vou ser, eu vou lutar por essa realidade. Isso é difícil ou não é, querido? É difícil ou não é? Eu acho muito difícil, porque nós aprendemos, nós crescemos assim, nós trabalhamos, recebemos, a gente faz o certinho, não leva uma surra, dá desde pequeno, né? A gente vive, ó filho, vai lá comprar para a mãe, isso lá no mercado, que a mãe te dá um chocolate. Então nós vivemos, nós crescemos, se você tirar nota boa, você ganha isso, e nós levamos essa realidade para o cristianismo, esperando que nós sejamos recompensados por alguma coisa. E a pergunta é, querido, ou as perguntas, a nossa vida está girando em torno de quê? É o amor de Cristo que tem redirecionado as nossas prioridades? Porque o crente precisa, o crente converteu, a vida converteu, a pessoa converteu, suas prioridades mudam totalmente. Querido, eu tinha outros sonhos. Eu lembro, né, que quando nós adotamos nossos filhos, o nosso sonho era viajar ao mundo, né? O Brasil nem se fala, a gente queria levar, na época a gente tinha dinheiro, nós vamos levar nos lugares mais lindos, porque a gente viu de onde eles estavam, e a gente, né? Mas quando nós nos convertemos, querido, esse desejo saiu do meu coração? Não, mas a minha prioridade, ela mudou. Isso pode acontecer, e aconteceu, e acontece coisas tremendas que eu nem planejei, muito maior, muito melhor, muito mais bonito do que tudo isso. Aconteceu, mas eu nem almejava, eu nem buscava, porque eu nem sabia das coisas vindouras, das coisas que estavam por vir na minha vida, na minha família. Mas eu tive que, no primeiro momento, abrir mão, querido, de recursos, abrir mão, né, de pessoas que me deviam, e abrir mão, é chegar, você não me deve mais nada, esqueça. É outra coisa, querido, a nossa vida em Cristo, ela toma uma nova dimensão, ela é redirecionada, e as nossas prioridades, elas precisam mudar. E o amor de Cristo, ele muda. Isso precisa de uma honesta reflexão, introspecção. O amor de Cristo, ele nos muda a nossa atitude diariamente. Ou nós escolhemos, na igreja, sim, eu vou ser assim. Na célula eu vou ser assim, na minha família eu vou ser assim, mas lá na empresa, não. Lá na escola, não. Será que a nossa vida, querido, não precisa ser moldada diariamente? Claro que sim, todo tempo, querido, você tem a oportunidade de escolher, viver o amor de Cristo, porque a gente às vezes fantasia o amor de Cristo e esquece que o amor de Cristo, ele se manifesta no nosso cotidiano, nas nossas atitudes diárias. E a Magda está lá vendendo um vestido, o amor de Cristo, a Cristo está lá, ela tá debaixo dessas verdades. O que ela faz lá, ela sabe que não precisa ninguém ver para ela ser uma pessoa honesta. Ela sabe que, ela precisa vender aquele negócio, mas aquela pessoa é mais importante do que o retorno que ela vai ter dela. É a pessoa, é isso que a gente precisa moldar. Isso, querido, é sacrifício, a gente não está acostumado. O amor, esse amor de Deus que nos move, ele tem nos movido a tratar de uma forma diferente as pessoas, na forma como nós tratamos. Esse amor tem movido nossas atitudes na hora de tratar as pessoas. Ele também é o amor que nos envia. João 20:21 diz que assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então o amor de Cristo não apenas nos salva, mas ele nos transforma com um propósito, para nos enviar. Por quê, querido? Porque a fé cristã, ela nunca tem um fim em si mesmo. Aquilo que eu creio, aquilo que eu aprendo, o que eu leio,
as profecias que eu recebo. Não tem um fim em mim mesmo, querido. Aliás, tem pouco a ver comigo. Quem ama como Jesus ama, jamais conseguirá ficar parado. Porque o amor, ele impulsiona. O amor, querido, ele traz consigo uma missão. O amor é uma missão. Amar é uma atitude. Amar é um verbo. É uma ação. Então o amor, ele é uma missão. Quem ama como Jesus ama, não vai conseguir ficar parado de forma alguma. Porque ele vai ser impulsionado a uma missão, ao propósito. O amor vai nos impulsionar para um chamado. Nós olhamos para a Bíblia, querido. Meu Deus. De Gênesis a Apocalipse, nós vemos pessoas. Eles só fizeram o que fizeram, passaram pelo que passaram, suportaram o que se suportaram, por causa de uma missão, e essa missão, ela foi abastecida. O combustível dessa missão era o amor por aquilo que estava fazendo. E se aquilo que estava fazendo não tiver origem em algo maior para sustentá-lo, ele não vai persistir. Se ele tiver amparado, como eu já disse, em recompensas daqui, ele não vai resistir. E o amor de Cristo, ele nos envia, porque agora nós não vivemos, é isso que Paulo diz, nós não vivemos para nós mesmos, agora nós vivemos para Ele. Olha o que o texto diz no versículo 15, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Cristo, querido, nos amou, Ele morreu em nosso lugar e ressuscitou. Agora, a minha e a sua vida não mais nos pertence, nós somos comprados pelo seu precioso sangue, agora nós somos propriedade de Deus. Somos dele, ele é nosso. Isso é poderoso, querido, quando nós descobrimos isso e nós vamos caminhar nessa busca, talvez até o final, talvez não, com certeza, nós vamos lutar com tudo isso. Por causa da nossa escola aqui no mundo, por causa das nossas pretensões aqui no mundo, nós vamos lutar contra isso, querido. Mas o cristão, ele tem que decidir. Chega uma hora, como Elias disse, olha, se Deus é Deus, siga, se não é, se é Baal, siga Baal. Porque tem um momento da nossa vida que nós vamos escolher, eu vou viver essa vida ou não. Porque não existe uma terceira via, querido. Não existe. Ou nós somos movidos pelo amor de Cristo, ou nós vamos ser movidos por aquilo que nós achamos que é amor, que está em nós, pelos sentimentos. Se não vive pelo amor, que abnega, que perdoa, nós vamos viver pelos nossos ressentimentos, nossas mágoas, dores. E aí é isso, querido, que nós vamos vomitar, é isso que nós vamos passar para as pessoas. Ele nos amou, Ele morreu em nosso lugar. E nós agora pertencemos a Ele, nos comprou, nós fomos ou somos enviados a amar como Ele amou, a pregar como Ele pregou, nós somos enviados a andar como Ele andou. Quem disse que o cristianismo, querido, é algo fácil, mas ao mesmo tempo é muito possível, porque pouco depende daquilo que eu sei fazer, mas muito daquilo que eu decidi viver. Porque o Espírito de Deus habita em nós. E é Ele que me dá instrução, é Ele que me lembra. Quando eu tenho uma opção errada, que não demonstra amor, Ele me corrige, Ele me lembra da palavra, Ele me lembra daquilo que Jesus falou. Jesus disse, Ele vai enviar um Consolador. Ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu tenho vos dito. É quando lemos a palavra. É por isso que nós precisamos conhecer a palavra. Então amar como Cristo amou é ir ao encontro, querido, daquele que está perdido, é cuidar de quem não pode retribuir, é perdoar quem nos feriu, é doar-se a si mesmo quando isso custa para nós sacrifício. E esse amor, querido, é o que nos impulsiona, é aquilo que nos empurra para uma missão. Não há como a gente ficar parado, não há como viver essa fé que muitas vezes a gente vê pregando por aí. Uma fé egoísta, venha, você vai ser rico, você vai ter casa, venha, dá o seu dízimo que você está resolvido o seu problema de finança. Querido, não é isso que deve nos impulsionar. É o amor. É de Deus, eu não dependo disso, ainda que não haja gado no curral, não haja fruto na videira, ainda que não haja mantimento na minha despensa, ainda assim eu
me alegrarei no Deus da minha salvação. É doar-se quando isso custa sacrifício. Esse amor, ele nos empurra, não tem como ficar parado. E nós, querido, temos sido o canal desse amor. As pessoas ao nosso redor, eles têm provado o amor de Cristo através da nossa vida, as nossas atitudes. Tem provado que nós vivemos, nos movemos por esse amor. O que nos move, querido, a servir em qualquer ministério na igreja, o que é? É um jeito de ser visto? É um jeito de aparecer? É um jeito de me promover? Ou é puro amor? Eu faço isso porque eu amo. Eu prego por quê? É porque eu quero estar aqui em cima? Ou eu prego porque eu sou movido a pregar por causa do amor, a ajudar as pessoas? Ou será que é a cobrança de alguém, algum líder, algum pastor, cobra, você tem que ser assim, você tem que fazer assim? Querido, enquanto nós estivermos nesse nível de cristianismo, querido, nós estamos mal. Eu não preciso que ninguém fique mandando, eu sei o que há um tempo sim, querido, de descobertas, há um tempo de ignorância. Por isso Jesus andou 3 anos com aqueles discípulos, ensinando para eles como é que tem que ser. Mesmo assim, eles, só depois de Pentecostes é que eles aprenderam, porque o Espírito os batizou, e aí eles decidiram viver, ser movidos por esse amor. E a gente só precisa disso, querido, precisa se entregar, se entregar. Às vezes nós nos movemos por causa da expectativa das pessoas. Eu fui decepcionado, a minha expectativa era que o pastor me ungisse, é que o pastor me chamasse, é que o meu líder. Não, querido, você é movido pelo amor. Se o líder nunca te reconhecer, nunca reconhecer aquilo que você merece aqui no céu, isso não vai passar despercebido. Não vai. Essa coroa, querido, ninguém consegue roubar de você, ainda que você talvez seja desmerecido aqui. Será que nós somos movidos por essas coisas ou pelo amor que nós recebemos de Deus gratuitamente? Será que é isso que nos move? Você se lembra, querido, de como o amor de Deus te alcançou? Você se lembra? E você tem agradecido todos os dias por isso? Eu, querido, não sei se todos os dias, mas é difícil. O dia que eu não me lembre do dia da minha salvação, uma das coisas que eu mais falo, porque é a experiência mais brutal, mais louca, mais doida que eu senti até hoje na minha vida. Eu nunca senti, já vi coisas tremendas, mas igual aquele dia não posso esquecer. Porque um amor entrou dentro de mim, tomou conta do meu ser, ele me abasteceu por inteiro. E eu saí daquela reunião decidido a viver isso, com as minhas falhas, minha ignorância toda, e até hoje que muitos momentos predominam, mas eu não desisto e não me esqueço que eu fui amado de tal maneira, que Ele entregou sua vida por mim. E quando eu era o pior dos piores. Então eu tenho um motivo para agradecer Ele todo dia. Sabe, a minha oração maior, Deus, sabe, nas minhas loucuras, não me deixe desviar, não me deixe me perder, não me deixe não amar, não me deixe ter rancor. Que Deus, antes que qualquer coisa que me roube da Tua presença ou da minha salvação, por favor, mate-me. Porque a vida, querido, sem isso, ela não tem o menor sentido. Eu não sei como algumas pessoas conseguem guardar o seu coração longe dessa realidade, preservar o seu coração de algumas demandas aqui, de algumas situações que ela quer preservar o coração em detrimento da manifestação do amor. Querido, esculhamba o teu coração, rasgue o teu coração. Às vezes nós temos que matar os nossos sentimentos, para que os ressentimentos vão embora e a gente dê uma vazão, uma mínima vazão, para que o amor de Deus flua através de uma resposta, de uma ação, de uma reação nas nossas vidas. E talvez o silêncio, em muitos momentos, seja a arma mais poderosa para a gente falar, querido. Às vezes a gente tem tanta coisa. Você chegou no velório,
A pessoa, não existe um momento de dor pior do que aquilo, um pai, um filho ali. A gente não sabe o que falar. E às vezes nem tem o que falar, e o melhor é não falar, é abraçar e ficar quieto. Aquilo consola. Mas a gente que quer expor a nossa sabedoria, a gente quer falar um monte de coisas e sempre repetimos as mesmas frases. Então, assim como Paulo, será que nós nos esforçamos, sacrificando os nossos sonhos, nossos projetos, só para tentar recompensar Deus de alguma forma, pelo tanto que Ele nos amou? Paulo, querido, ele foi movido por esse amor ao ponto de ele enfrentar prisões, injustiças, naufrágio, apedrejamento. Tudo para que outros pudessem conhecer esse amor que o havia transformado. Nós não passamos por nada disso. A gente nunca apanhou por causa de Cristo, nunca foi preso, nunca foi apedrejado, nunca sofremos nenhum naufrágio, pelo menos literalmente. Nós estamos falando literalmente na vida de Paulo. Mas ele, querido, queria, com tudo isso, em tudo isso ele usava. Esse texto ele escreveu em prisões, para que outros conhecessem aquilo que havia chegado à vida dele. E Paulo não era melhor do que eu e você, querido. Ele não amava, ele matava crente, matador de crente. Ele consentiu na morte de Estevão, um dos mártires lá dos diáconos. Não, fica aí esperto, diácono, que os discípulos ali escolheram para servir ao reino. Paulo estava lá, assistindo e aprovando o apedrejamento dele. Depois esse cara converte. Por isso que eu digo, a conversão, querido, só corajoso, só ousado, só quem quer viver uma vida diferente. O convite sempre é isso. Não vem para ter coisas, querido, para Deus, vem para dar coisas. Porque, querido, quando nós temos esse sentimento, Deus não tem problema em colocar nas nossas mãos o que precisamos e mais, é abundantemente mais, mas isso serve ao reino, serve para que as pessoas conheçam através do amor de Deus se manifestando na nossa vida. Será que nós pensamos que os outros precisam receber, conhecer e receber o que nós recebemos? Nós temos sido um canal do amor de Deus na vida de outras pessoas, querido. Como tem sido a nossa reação, as nossas ações com relação às outras pessoas? Como que tem sido? E eu te pergunto ainda hoje, talvez uma pessoa, ou para quem você precisa ter um movimento, se mover em amor? Será que não tem uma pessoa? E eu duvido que não tenha. Duvido até que você não pensou agora. Uma pessoa que você precisa se mover em amor. Para concluir, querido, o amor de Cristo nos alcança, o amor de Cristo ele nos transforma e o amor de Cristo nos envia. Nós não somos mais movidos por medo, por egoísmo, por vaidade. Nós somos movidos por esse amor que nos constrange, por esse amor que nos guia. Se nós quisermos viver uma vida plena, com propósito, uma vida com coragem, ousada, uma vida impactante, nós precisamos ser movidos pelo amor. Pelo amor. O mesmo amor que nos salvou é o mesmo amor que deve nos mover. Esse amor. A vida cristã verdadeira, querido, ela não é movida pela religiosidade, por medo ou por alguma conveniência. Ela é movida pelo amor de Cristo. Não é gostoso, eu não sou crente porque eu gosto de estar no meio daquela patota, é mais legal, lá ninguém fuma, ninguém bebe, lá, todo mundo parece que é alegre, lá os meus filhos têm uma escola, lá, não, querido, tudo isso é acréscimo, o motivo principal não é esse, não é um bom lugar. Aliás, querido, as pessoas que amaram, receberam esse amor de tal maneira e decidiram amar nessa proporção, parece que eles foram para o pior lugar, assim como Jesus, matadouro. Nós queremos fugir disso. O Evangelho está ao contrário, querido, as pessoas estão buscando algo que preencha suas necessidades, mas existe uma necessidade maior na vida de outras, a salvação.
E nós que somos salvos, nós não podemos esquecer disso de maneira nenhuma, porque o que vem, querido, fora dessa realidade, é religiosidade. Frequentar um ambiente, querido, por causa do medo de ir para o inferno, por ser religioso, por medo de perder a salvação, é religiosidade. Porque o ambiente cristão pede mais, exige mais de nós, empenho, serviço, oração, busca, entrega, abnegação, sacrifícios. Não tem amor sem isso. Porque a Bíblia diz, nisso, nós conhecemos o amor de Deus, em que Cristo morreu em nosso lugar naquela cruz. Aí ele continua, dizendo que nós devemos fazer o mesmo pelos nossos irmãos. Se não fazemos assim, querido. Então, ele é movido pelo amor de Cristo, querido. A nossa fé, ela é movida pelo amor de Cristo. Então, esse amor, ele nos constrange, ele muda o centro da nossa vida, ele nos envia a uma missão. E se formos movidos por esse amor, nós viveremos com propósito. Não há como viver um propósito no reino se não for movido pelo amor. Nós servimos por amor, querido. Querido, se eu não amasse, querido, não tem outro motivo. Por mais que eu ame vocês, por mais que eu goste de vocês, por mais que esse é um ambiente que eu amo, ele não me sustentaria se não fosse o amor de Deus. Olhem para o seu marido que está do seu lado, diga, difícil viver com você. Mas o amor de Cristo nos constrange. E eu sou levado a um lugar onde eu não consigo fazer nada diferente que não sei te amar. É difícil viver com você, querido. É difícil você viver comigo. Se não for por amor, querido, não dá mesmo. Então esse amor nos constrange, nos leva para esse lugar sem saída. Ele muda o nosso centro, nos envia para uma missão. Se você se converteu e não quer fazer nada para Deus, você não ama. Não ama. Porque quem ama, faz. Quem ama, mostra nas suas atitudes, ações e reações. Como que pode dizer alguém que ama o reino, ama a Deus sobre todas as coisas, seu reino, ama as pessoas, mas não faz nada por pessoas e nem pelo reino? Como é que pode? Como é que Deus olha para isso? Se Deus diz, eu quis mostrar o meu amor e dei o melhor que eu tinha, o meu filho, em sacrifício. Como é que Deus vai acreditar, querido, como se não soubesse se amamos ou não, num amor que ele é testemunhado dessa forma? Deixa eu quieto, não é meu tempo, está cheio de gente na igreja, não é meu tempo, não chegou meu dia ainda, já passou do seu dia. Você veio aqui domingo passado, entregou sua vida, já passou, já tinha começado domingo passado. Eu testemunho, querido, o dia que eu me converti, uma semana depois eu já era o crente mais crente, da onde eu ia, porque eu já fui pregando para todo mundo, eu já fui nos amigos da farra, do chopp, da cerveja, das piadas sujas, na mesma semana eu disse, olha, não consigo mais fazer isso. Eu não sei o que entrou dentro de mim, mas algo entrou, mudou tudo, agora eu sou crente. Os caras, não, você é crente, cara, que isso? Não é tão gostoso isso aqui, anos fazendo isso. Não tem mais jeito. Mas vamos, você vem, você não precisa beber. Não, é o ambiente. E olha que eram uns amigos mesmo, era amigo chegado, mais chegado que o irmão, eram pessoas da alta estima nossa. Mas eu preferi viver por aquilo que entrou dentro de mim. O meu centro, o centro da minha vida tinha mudado. E se a gente for movido por esse amor, nós vamos viver com propósito. A partir daquele momento eu comecei a viver com propósito. Meu dinheiro, minha família, minha casa, tudo servia ao Senhor. Minha casa, querido, era grande, tinha alguns quartos. Todo mundo que vinha para a cidade, eu não conhecia, não sabia quem era, vai dormir em casa. Vai dormir lá em casa, ficava lá em casa. Então, querido, isso é servir, e nós fazemos isso com alegria. Até hoje a gente faz isso. Quem ama, querido, esse amor, ele suporta qualquer dificuldade. Porque quem é movido pelo amor, ele não desiste. Ele ama só por um motivo, porque ele foi amado.
Não é porque ele vai receber alguma coisa em troca. Eu fui amado e eu amo. Hoje, talvez você precise voltar, né, à fonte desse amor. Eu preciso relembrar o dia em que Jesus me alcançou. Talvez a gente precisa permitir, né, que esse amor transforme áreas que estão enrijecidas, endurecidas, áreas que estão frias no nosso coração. E talvez seja o momento da gente parar de se esconder e começar a viver esse amor, querido, na forma prática. Como? Servindo, pregando, perdoando, amando, indo, se esforçando para ser movido todo dia. E hoje o Espírito Santo, ele te convida a deixar de viver movido por emoções, por cobranças ou por medo. Então se renda a Ele e comece, querido, comece hoje a se mover pelo amor. Pelo amor, sem nada em troca. Eu vou fazer isso, eu vou procurar as pessoas que eu não tenho amado, que eu tenho alguma coisa, eu vou mudar isso na minha vida. Então receba, querido, novamente esse amor de Jesus, e que Ele te constrange, te transforme, nos transforme e nos envie. Então lembra-se, nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. É por isso que nós temos essa oportunidade. Isso também é a garantia que a fonte desse amor, ela é inesgotável. Não tem como dizer, aquele tempo era diferente. Era mesmo. Os que amavam eram mortos à espada, eram transpassados, eles eram mortos, crucificados. Hoje é diferente mesmo. Talvez, especialmente no Brasil, não sei até quando, mas não é tão difícil amar, não é tão difícil servir, não é difícil, menos ainda, pregar. Não é difícil. Não é difícil, querido. Aliás, eu acho que é mais difícil não fazê-lo. E essa é sempre uma luta dentro de mim. Sabe, querido, vamos permitir. Você vai pensar, mas como? Porque eu também penso, mas como viver isso? Então vamos parar de perguntar como e vamos começar com os pequenos desafios que são nossos. Para Deus não é nada. Permitir que Deus mude, está difícil. Está difícil. Eu confesso que eu tenho uma dificuldade muito grande em viver, em ser movido por esse amor. Minha dificuldade é muito grande. Mas a sinceridade, querido, é a melhor confissão que nós fazemos. Sabe, é dizer, Deus, eu sou muito orgulhoso. Eu penso em mim, eu trabalho para mim, eu vivo para mim. Eu não aceito dividir isso nem com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos. Eu não divido. Eu não compartilho. Quando nós reconhecemos, querido, se torna mais fácil. O caminho ao retrocesso, ao caminho ao arrependimento, a nova vida, ela passa por essa introspecção, por essa revelação que o próprio Espírito coloca em nós. E Deus não vai pedir, querido, algo tão grande que você não é capaz. Deus Ele vem por dosagem. Por isso que a nossa santificação, ela é progressiva. Quando recebemos a Cristo, nós somos salvos, de verdade. Cristo vem habitar em nós, e nós agora somos filhos de Deus, uma nova criatura. As coisas velhas passaram, e eis que fizeram novas todas as coisas. Mas os desejos continuam lá. De não amar, de não perdoar, de ter raiva, de responder mal, de xingar, de contar piada, de cobiçar, continua lá, mas nós vamos, por causa do amor com que fomos amados, sentindo-nos constrangidos, impulsionados, empurrados a um lugar que eu não tenho como ter uma decisão diferente, senão sacrificar os meus desejos, a minha carne, por causa de pessoas. Aqui, querido, tem gente sacrifica tudo por causa do cachorro, do gato, mas pouco por causa de pessoas. Nós não vamos chegar no céu com um monte de gato e nem de cachorro para mostrar para Deus. Deus não vai perguntar quantas vezes você perdoou o seu cachorro, embora saiba que nós já perdoamos nosso cachorro um monte de vezes, né? Eu não vou contar quem é, mas acho que ele nem está aqui que eu não vi. O irmão tem um cachorro muito, muito bonito, o cachorro. Isso é uma história muito engraçada.
E eu alugo esse irmão por causa disso. E esse cachorro mordeu esse irmão, porque ele foi puxar a bacinha de comida do cachorro, o cachorro nhau, mordeu. E eu fiquei indignado, falei, irmão, olha a tua mão, né? Não, no primeiro dia ele falou, olha que eu falei, que aí, daí? Ele falou, pastor, fica tranquilo. Eu pedi perdão para o cachorro, porque eu estava errado. Ele estava pensando que eu estava preocupado com o cachorro. Aí no outro dia, eu vi ele, de 2 dias depois, né? Pulou um dia, no outro eu vi, a mão estava uma bola inchada. Eu falei, rapaz, dá esse cachorro. O que esse cachorro fez com você? Pastor, eu conversei com ele de novo, ele estava muito constrangido, o bicho estava até doente lá, eu cheguei, conversei com ele ficou bem, está tranquilo, fica tranquilo, pastor. Eu falei, meu Jesus. E esse irmão é uma bênção na minha vida. Mas então, querido, a gente faz isso com o cachorro, né? O cachorro morde a gente, e no outro dia a gente está lá brincando. Aí um irmão dá uma mordidinha só, a gente não quer mais nem ver a cara do bicho. Ficou pior do que o cachorro. Estou mentindo, querido? Estou mentindo? Vamos mudar isso, querido? Vamos tornar uma igreja conhecida por amar. Então, ouça e pratique esse conselho. Pense em alguém que você precisa e que você vai fazer essa semana. Alguém, talvez um desafeto, alguém que te fez alguma coisa, te entristeceu. Talvez está bem pertinho de você. Vai lá, dá uma ligaçãozinha, manda uma mensagem, convida para um café. Você vai ver que você vai destruir todo o ressentimento, você vai destruir o ódio, você vai envergonhar Satanás, porque é isso que Deus fez. Quando nós desprezávamos, éramos nojentos, rejeitávamos. Eu não queria nem ver crente na minha frente, mas nem de longe eu queria crente e muito menos Deus. Nunca tinha lido a Bíblia na minha vida e muito menos ido a um culto. E aquele Deus me cercando de todos os lados, me amando, e Ele me lambuzou tanto com aquele amor que eu não tive outro jeito, tive que me entregar. Então, se Ele fez isso, querido, com pessoas tão ruins como você e como eu, o que é que nós temos de melhor do que essas pessoas que nós estamos aí rancorosos, com o coração que não perdoa? O que é que nós temos de melhor? E pior, a Bíblia diz que aquele que não perdoa, não é perdoado. E o céu não tem lugar para quem não é perdoado. O céu não entra quem não se arrepende dos pecados. O céu não entra quem não perdoa. A gente acha que vai chegar lá, Deus, você viu? Eu estou aqui, todo rancoroso ainda. E se aquela pessoa estiver aqui no céu, eu não quero nem entrar, eu prefiro ir para o inferno. Pois Deus vai falar, não precisa nem de você querer, você já vai mesmo. Eu já vi, né? E a gente já falou essa besteira. Será que existe 2 céus, né, Joy? Será que existe 2 céus? Um para mim, um para aquele fulano? Porque fica difícil. Deus está derramando tudo que pode, que quer derramar aqui, querido. Sua oportunidade é aqui. Não pense que você vai ter um purgatorinho para amar lá e se arrepender. Não vai ter, não. É aqui, a sua decisão é aqui. É enquanto você está vivo, é enquanto você tem consciência, é aqui que você pode. Depois de morto, o homem está ordenado a morrer uma só vez. Uma só vez. Depois disso, o juízo final. Depois que você morre, não dá para arrepender, não dá para pedir perdão, você não vai conversar mais com ninguém, conforme algumas religiões ensinam, esquece, ninguém vai te visitar, não vai usar o corpo de ninguém para falar com você, esquece isso, é tudo balela, besteira, é demônio. O único que fala com você é o Espírito Santo, é o Senhor. E Ele vai falar, querido, e Ele está falando. Agora, vamos viver esse cristianismo ou não? Feche os teus olhos, querido, vamos orar.